Bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast Conectados pela Palavra. E nesse momento eu quero agradecer a você por nos permitir entrar no seu lar, no seu smartphone, na sua TV. Muito obrigado. O objetivo nosso aqui é esclarecer algumas coisas à luz da Bíblia e levar para você a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso Conectados pela Palavra. E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo de infância, que hoje é pastor, Fernando Nino. Eu sempre digo assim, Nino Moraes, que eu conheço de pequeno, então é Nino Moraes. Ele hoje é coordenador do IALT e pastor da IEBI. Nino, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Dudu. Que encontro precioso, né? Fui pego assim, né? Bem de surpresa. Adeildo. Mas assim, graças a Deus, é um tempo precioso estar com você aqui. Vamos lá, vamos estar compartilhando hoje aqui no Conectados pela Palavra. E vai ser bênção, em nome de Jesus, vai ser bênção. Amém. E claro, a gente não podia deixar de apresentar uma figura impoluta, uma figura classe A, elegantíssima. Você pode ver que a gente está aqui muito aquém da elegância dele, mas é como sempre ele vem para agregar essa mesa. É um homem de Deus, Adeildo Aguiar. Seja bem-vindo. Você é parado, não me deu até cedo. É uma conversa bonita. Você vê o poder da palavra, né? É, rapaz. O poder da palavra é muito grande e é isso que faz a diferença, né? Interessante que Deus deu ao homem a palavra, rejeitou o animal, né? Certo professor meu faz tempo, aí uns 40 anos atrás, ele disse: revela a estrutura do Criador e a personalidade daquele que o fez, a palavra. Mais pesada de que um trem de 1000 vagões, mais afiada de que espada de 2 gumes. Está escrito na palavra. Tanto mata como faz viver. Isso. Tanto fere como sara. Então, nós devemos ter muito cuidado com a palavra. Agora, essa conversa sua de muito bonito, muito elegante, obrigado pela parte que me toca, mas eu estou muito feliz. Inclusive, aqui o Nino, né, que eu disse, olha, vamos conhecer lá o Instituto. E eu nem sabia que Nino conhecia. Aí Nino chegou aqui e tal, quando chega, Cadinho não? Cadinho é o irmão Cadinho, dele, eu né? não sei que é Cadinho, não. Aí quando chega, eu já se conhece há anos. E eu com a cara de besta aqui, achando que iria apresentar. Aí o que foi que ele disse? Nem adianta mais a apresentação, que a gente já se conhece. Rapaz, Tu não é nem nascido, olha, dizendo que eu sou mais novo que você. Mas que foi coisa bom, preciosa. foi bom. Chegou na reunião, já pegou o violão já. E já chegou tocando. E outra coisa, ele também tem outros compromissos. Mas a gente disse, nos dê a honra. Com certeza, não podia. Não fuja, não. Não podia deixar. Você não é fujão, não, é? Não, vai não. Vai ficar não. conosco um pouquinho, vai? Sim, com certeza. Então, já estou feliz, porque hoje o negócio é pesado, viu? Bom, gente, esse é o clima do nosso podcast hoje. E eu queria apresentar para você um tema que a gente escolheu, que é: a mentira pode ser bonita, mas ela é sempre mortal. A Bíblia, ela apresenta algumas características e alguns resultados da mentira. A mentira é uma desgraça. A mentira, ela quebra uma confiança. A mentira, ela destrói comunidades. Ela faz uma apropriação da aparência do mal na vida do ser humano. Agora, a Bíblia também apresenta a redenção como uma verdade, o arrependimento. E nós, que somos cristãos, nós sempre devemos viver à luz da verdade. Como eu sempre falo, a Bíblia, ela é o princípio de tudo. É um livro onde nós temos todas as respostas, onde nós temos tudo para viver. A Bíblia, ela nos coloca e nos apresenta um começo, um meio e fim. No livro de Efésios 4:25 fala que, por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros de um só corpo. Esse versículo ele destaca a importância de abandonar a mentira e viver a verdade. Uma verdade fundamentada, uma verdade onde a relação, a comunhão e a integridade faz parte da vida de todo ser humano. E eu queria nesse momento, a gente vive um grande problema no nosso país, etc. Mas eu queria colocar aqui para a mesa o quanto é desgraçado a mentira, né?
Como é que é hoje nas igrejas? Tu que anda muito. Como é que a igreja trata isso? Eu não queria, na verdade, falar essa realidade. Eu queria. O ideal era que não fosse assim. É uma diferença muito grande entre o ideal e o real. Qual seria a igreja ideal que nós queríamos, Adeildo, né? Dudu, a gente queria uma igreja que fosse verdadeira, homens e mulheres que dizem que servem a Deus, sempre fosse de caráter transparente. Mas essa não é a realidade. Seria o ideal, a idealidade para nós, mas não é a realidade. A realidade que a gente tem hoje dentro da igreja, para não ser tão radical, talvez 80%, né, do que se vive e o que se fala de mentira. É impressionante. É impressionante. De mentira, como diria o nordestino, de migué, de aparência, né? E é claro que a gente conhece o texto sagrado das Escrituras e a gente vê o quão é mortal, né, uma vida mentirosa. O nosso diretor lá no Instituto, no IALT, né, o pastor Arthur, ele sempre, quando está em momentos de discipulado, ensinando, conversando, sempre fala a importância de ser quem você é. Né, de ser, seja transparente, real, verdadeiro. Porque no final, o que ficará em pé, o que sempre irá prevalecer É a verdade. é a verdade. Amém? Amém. Adeildo. Agora, esses dados que o pastor Nino falou, É radical, né? é radical. Veja só. O que é que a gente precisa compreender? Que mundo é esse? A gente vive no mundo de Bob, é? Porque a igreja hoje é o mundo de Bob, que as pessoas acham que estão vivendo de forma que o Eterno não conhece, porque Deus são do coração. Primeira coisa, Deus são do coração. E a igreja é um local onde as pessoas devem ir para adorar a Deus, para comungar com os irmãos, mas também a vida das pessoas não deve ser só dentro da igreja, dentro das 4 linhas do tempo, não. A vida das pessoas tem que ser em casa, na igreja, em qualquer lugar. E o ser humano, em si, muitas das vezes, ele quer omitir a verdade. Por quê? Porque quer satisfazer muitas das vezes a outra pessoa. Tem pessoas que não querem ser identificadas como elas são, mas como que os outros queiram que ela seja, que é agradável. Eu tenho uma Precisa ser aceitada, né? eu tenho uma coisa muito, muito séria comigo. Quando eu conheço alguém que o cara diz, mas fulano é chato, eu digo, ótimo. Eu digo para as pessoas, olha, não interessa se você é chato, se você tem seu jeito, você tem que ser do jeito que é. Mas seja verdadeira. Seja verdadeiro e eu tenho que aceitar você da forma que você é. Você não precisa mudar para... Não, porque senão você vai estar mentindo. Você vai estar negando a si mesmo. E nas igrejas tem acontecido um fenômeno, vamos chamar isso de um fenômeno, porque é uma metamorfose, porque se Cristo ele libertou e a pessoa não está liberta, é porque a mentira está sendo um fenômeno que está mudando esta, vamos dizer assim, esta composição. E a mentira tem acompanhado, sim. Tem acompanhado por quê? Porque não estamos vivendo no Evangelho. Porque se Cristo vos libertou verdadeiramente, sereis livres, e a mentira está acompanhando, então a mentira está sendo mais forte neste caso do que a verdade. Por quê? Porque Cristo não está vivendo nesta vida. O mentiroso é filho de quem? Do diabo. Entendeu? Agora vê, quando a Bíblia ela traz pra gente assim, quando em Provérbios fala assim, que a mentira é abominável ao Senhor, né? Então ele fala assim, o que isso pode nos ensinar hoje sobre o caráter de Deus com isso? Porque é forte, né? Porque aqui mentir é abominável ao Senhor. Caramba, se as pessoas entendessem o que é essa abominação. Eu acho que aí não precisa nem muito esforço para interpretação, né? O texto está claríssimo aí. Eu não sei também, né, Lido, se a omissão talvez seja um irmão siamês da mentira. Não, veja bem, a omissão ela pode ser interpretada como até crime.
No direito penal, omissão é porque você tem o crime de ação e o de omissão. O de ação é quando a pessoa age para cometer um delito. A omissão é quando ele, sabendo do resultado, nada faz. Mas a mentira é muito mais do que isso. Porque o que é que acontece? Veja bem, ela é abominável. O que é abominação? Aquilo que realmente ofende ao Senhor. E isto é verdade. Por quê? Porque uma mentira pode destruir uma vida. Uma mentira pode colocar um inocente na cadeia ou na pena de morte. Uma Isso. mentira pode destruir um casamento. Uma mentira pode separar o pai do filho. Uma mentira pode causar dezenas e dezenas ou centenas de desgraça. Vou dar um exemplo básico. José do Egito. José, que estava no Egito. Que estava na casa de quem? De Potifar. Não vamos nem contar a história dele que saiu de lá dos pais. Não. Quando ele estava administrando a casa de Potifar, não estava na casa de Potifar? O que foi que levou à queda de José? Foi que ele foi infiel a Deus? Foi porque ele foi verdadeiro? Não. Foi porque uma mulher, a mulher de Potifar, levantou o quê? Uma Tentou ele. mentira. Veja bem, aquela mentira que a mulher levantou contra ele, veja a repercussão que deu. Deixou de administrar a casa do seu senhor, foi levado para a cadeia e ficou preso. Por quê? Porque aquela mentira, que era entendido como verdade, olha o perigo, que a mentira ela parece como verdade, mas não é verdade, vamos dizer assim, acabou naquele momento com a vida de José. Então a mentira tem consequências. E o mentiroso vai pagar por tudo aquilo que A fez. história que Eduardo estava contando aqui, quando a gente estava fora do ar, não foi sobre a história da mulher que mentiu aí a respeito da vida do pastor? Sim, sim. Eu achei interessante aí contar essa história para É, os ouvintes aí. o pastor ele conta que quando eu vi essa história sendo contada por um pastor chamado Rui Henrique Palharim. Ele conta muitas histórias, né? E ele contou que um pastor de uma determinada denominação estava no púlpito pregando e aquela igreja avivada, a igreja, né, muito fervorosa, e aí se levanta uma mulher e essa mulher pega o microfone e fala: olha, eu quero declarar para essa igreja que esse homem é um adúltero. Meu irmão, isso é muito sério, velho. E aí na hora que ela levanta, aí todo mundo para e esse homem é um adúltero, ele fez isso, aquilo outro. E o pastor ele fica sem entender, ele fica: irmão, o que é isso, irmão? O que é isso, o que é isso? Detalhe, a família do pastor, assim ao lado, os filhos, a esposa. E aí, dentro do regime interno da igreja, ele precisou ser, vamos dizer assim, disciplinado, afastado. E aí, automaticamente, ele perdeu a função de ser pastor, ele perdeu a mulher, a esposa, se separou, perdeu o casamento. Automaticamente gerou uma ira nele, ele se levantou contra e não passou a viver mais seu chamado e se isolou. Certo tempo depois, a verdade se levanta. E na verdade, se concluiu que essa mulher, ela gostava do pastor, ela era enfermeira, ela tinha encontrado com esse pastor em uma enfermidade que ele teve, porque no púlpito, quando ela falou que ele era um adúltero, ela citou coisas íntimas. Mas essas coisas íntimas, ela como enfermeira, ela viu ele no leito do hospital. E aí, essas coisas que ela citou, parecia se tornar verdade. E aí, depois de um tempo, quando a verdade vem à tona, se descobre que ela tentou ficar com ele e ele resistiu. E ela, com raiva, fez aquilo. Só que aí, 2 anos depois, ele já tinha perdido o ministério, perdido a família, estava afastado da igreja. E aí veja que situação, né? O poder de uma mentira. Porque veja, depois de 2 anos, ele pode até ter reconstruído tudo. Mas veja
o quanto foi pesado ele carregar esse fardo no dia a dia perante a igreja. E aí tem uma coisa muito mais grave, que eu acredito que Jesus não excluía. Ele acolheria. Veja, ele acolheria de uma forma diferente. Existem alguns estatutos hoje que são muito rígidos. E eu fico muito preocupado com isso. Porque, veja, no mundo que a gente vive hoje, estamos passivos a tudo. E ser verdade ou não ser, o que é que acontece hoje? Primeiro se prende para investigar. Né? E eu vejo que tem duas coisas hoje que dá cadeia para o homem. Que é a Maria da Penha e pensão Das alimentícia. únicas leis que funcionam, né, Adeus? É Maria da Penha e pensão alimentícia. Mas voltando a esse texto, essa história, a mentira acabou com a vida do pastor. E esse era o título da locução do pastor Henrique Palharim. Você tem uma... Eu sei que você está falando da mentira nesse ambiente, né? Mas sabe que tem um departamento de inteligência, né? Principalmente russa, há muito tempo que funciona, que é o departamento de desinformação, né? Eles geram essa história, alguma para poder... E teve alguns especialistas que já pegaram... Tá falando um negócio que eu estava falando, eu estava lembrando. Na época que o Reagan era presidente dos Estados Unidos, ele recebeu uma carta da Espanha. A Espanha recebeu uma carta dos Estados Unidos como se estivesse obrigando os Estados Unidos a entrar na OTAN. Né? Quando o rei da Espanha recebeu a carta, estava assinada como o próprio Reagan pedindo para a Espanha entrar na OTAN, senão haveria retaliação. Eles nunca foram, assim, vamos dizer assim, inimigos. Muito próximos. Nunca foram inimigos, né? Mas haveria uma retaliação se ela não entrasse na OTAN. Quando a carta chegou, a primeira coisa que o rei da Espanha foi chamar os peritos para analisar a carta. E descobriram que a assinatura não era de Reagan. Apesar de ser muito parecida, idêntica, mas não era a assinatura dele. Então, se esses peritos se eles não são perspicazes o suficiente para ver que a assinatura não era, uma guerra seria instalada ali de um país contra o outro. Porque é por causa de uma mentira. E vai mais além. Né? Veja bem, acabou de falar. Muitas das vezes os documentos que as pessoas atestam que não assinaram, nós temos aqui na área do Estado, o IC, né? Instituto de Criminalística, que consegue identificar isso. Uma coisa interessante, Carlos, é o seguinte, veja bem, falando da mentira desta mulher, e você falou de estatutos, veja bem, o negócio é sério. Eu sou uma pessoa que eu fico observando. Para mim, toda acusação tem que ter defesa. A Constituição dá direito ao contraditório. Agora, só que na Lei Maria da Penha não existe o contraditório. Não existe o contraditório. E se você perguntar a mim, você é contra a Lei Maria da Penha? Não, pelo contrário. Eu não sou contra a Lei Maria da Penha. Eu acho que tem que ter a defesa da mulher, o agressor deve ser punido, etc. e tal. Não vou nem questionar. Agora, o que eu questiono na Lei Maria da Penha é não ter direito ao contraditório. Não ter direito ao contraditório. A palavra da mulher é o suficiente. Desde quando a palavra, se você pegar o ordenamento jurídico, o devido processo legal, você vê que tem direito ao contraditório do começo ao fim, diante de uma acusação. Agora, o camarada chega em casa, imagina alguém chega em casa. Porque quando fala disso, aí muitas das vezes tem pessoas que têm medo de falar. E outros dizem assim, não, mas eu não vou me meter. Eu tenho que me meter. Porque nós podemos ser vítima. O agressor, deixo bem claro, o agressor tem que pagar conforme a lei. Por quê? O que foi que aconteceu? A história da Lei Maria da Penha foi que, segundo as informações, os fatos, foi que ela foi vítima de tentativa de homicídio por 2 vezes, que ficou numa cadeira de roda. E o Brasil, o ordenamento jurídico do Brasil ficou parado, ninguém se mexeu para fazer com que o acusado pagasse. E chegou a bater na mão da OEA. E foi penalizado. Aí criaram na carreira a Lei Maria da Penha. Digo, por que criaram na carreira? Porque deixaram contraditório. Inclusive, eu tenho até aqui, ó. Foi criada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, no dia 7 de agosto de 2006. Veja bem, mas não deixou o contraditório. Aquela história de José do Egito,
que não deixaram o contraditório para ajudar ela, não foi assim, não. Foi logo colocado na cadeia. Olha aqui. E isso acontece direto. E existe uma pesquisa já que 40% das denúncias são falsas. E o que é que acontece? Hoje pode ser, não, mas é para homem, mas no dia que for, o filho da mulher, que muitas das vezes acha que o camarada tem que ser preso. Ela diz, quando é com o filho dela, eu fiz uma vez uma pergunta, não, mas eu não concordo, não. Eu digo que se fosse seu filho, imagina se seu filho está sendo acusado. Ela começou a refletir porque ela pensou que isso pode ser qualquer pessoa. Imagina o cara chega em casa, por um momento ou por outro, a mulher descobre, acha que alguma coisa que está no celular, ouviu qualquer coisa, uma mensagem que ela não gostou. Se ela não gostou, se ela chegou em casa e viu que alguém mandou uma mensagem que não gostou ou disse alguma coisa, ela falou, que é isso aqui? Não, olha, não gostei não. Tá, você admite ela quebrar o celular? Na agonia dela, isso, quebrar o celular, ou até partir para cima dele, dizer, faça isso não porque você está... Aí sim, mas ela tem que ser real. Ele não me agrediu. Mas não. Quando ela vê a história, ficou com raiva, que muitas das vezes a mulher fica com raiva, aí aí liga para a PM vem, leva para a delegacia. Aí ela chega lá e diz, doutor, é que eu tava... Não foi assim, não. Meu amigo, acabou, entrou na delegacia, o delegado vai fazer e mandar para a justiça. É uma ação incondicionada. Mesmo ela dizendo que está arrependida, não adianta, virou um processo. Por quê? Porque não tem direito ao contraditório. Aí, na época, eu tinha me lançado, na época, em 2022, eu disse, eu vou sair candidato a deputado somente para tentar mexer nessa lei, para criar um dispositivo onde tinha o título. Eu até registrei, isso está até carimbado, fiz o registro disso e botei no cartório para poder a gente mostrar que tinha essa ideia. Foi punindo a falsa denúncia na Lei Maria da Penha. Punindo a falsa denúncia na Lei Maria da Penha. O que é que eu queria com isso? Toda mulher que fizesse uma falsa denúncia dentro da Lei Maria da Penha, ela pagasse dentro da própria lei, porque ela não é beneficiada pela lei. Quando é para ser beneficiada pela lei, é bom. E quando é para ser responsabilizada, não, mas isso aí vai mexer na lei, porque a lei aí vai enfraquecer. Enfraquecer não é você que está na cadeia por causa de uma falsa denúncia. É por isso que eu fico chateado quando gente diz assim, não, mas porque a lei dura lex de lex, a lei é dura, mas é lei. Então, se a Lei Maria da Penha é dura para punir o agressor que deve ir para a cadeia, deve também ser dura para punir a mulher, entendeu? Maldosa, vigarista, muitas mulheres vigaristas que se aproveitam da lei, para acabar com a vida do homem. Então, isso me deixa indignado. E tem até um caso rápido, que foi de uma tal de uma Paquita aí, que inventou uma situação, uma tal de uma Paquita, que inventou, que não interessa no nome dela, quem quiser fazer na internet, e que ela disse que apanhou, não sei o que, aquela coisa toda. Aí, eu apanhei. Aí depois, lá no condomínio, ela filmaram a câmera de segurança, mostrou que ela estava se mutilando. Aí, se não fosse a câmera, o camarada hoje estava preso, ou então tinha perdido tudo. Ou seja, combater a falsa denúncia na Lei Maria da Penha, para que as mulheres que façam falsas denúncias, elas sejam responsabilizadas. E os homens que são agressores de mulheres, que vão levar cadeia. Você é agressor, vai para cadeia. Agora, a mulher que fizer falsa denúncia, vagabunda, mulher vagabunda, porque isso é vagabundagem, maldosa, que faz falsa denúncia, criminosa, ela deve pagar. Essa é a grande realidade minha. Eu tava... Calma, relaxa o coração. O irmão ficou... Não, é porque... Não, meu amigo, eu fui lá no presídio. Olha, dá licença, porque, veja bem, você já foi no presídio para você ver uma pessoa que está lá. E outra coisa, quando ela faz a denúncia que o cara está trabalhando, que ele vai para a cadeia, ele já perde o emprego. O filho já fica passando fome. Ela já se arrepende porque o cara ficou passando fome. Desgraça toda a família. Entendeu? E o cara tá lá e depois ela, não foi assim não, doutor. Aí o menino começa a passar fome. Olha o processo. Quem escuta assim, pensa que talvez seja... sério. Muito duro, mas até não cair no seu colo, né? Olha, eu vou dizer... colo de algum parente. E tem mais, velho. Eu estive no fato. Quando eu estava trabalhando no sistema socioeducativo de Pernambuco. O menino foi internado. Recebeu a internação. E eu olhei para a cara dele, assim, ele com 16 anos, e ele, a acusação, a agressão contra a mulher.
Quando eu cheguei para disse, o que foi? Disse, nada. A mulher começou a brigar comigo, discutir. Aí estava lá na peça dizendo que xingamento, palavras indecorosas. A mão dele toda cheia, cortada, cheia de corte. Eu digo, o que foi isso? Eu disse, foi ela com a faca tentando me matar. Veja bem, ela tentando matar, ele todo lesionado. Foi para o IML. Mas o laudo do IML não constatou que ele estava todo lesionado. Eu disse, eu não fiz nada não. Não tinha uma tapa que ele deu, uma agressão. Só tinha palavras que tinha. Porque foi palavras, porque a lei diz que ofensa psicológica, emocional, econômica, é um acabouço de informações. Então, ele incidiu num desses pontos que levou ele a ser internado. Veja bem, a ser internado. E eu disse, gente, mas tu tá com a mão toda cortada, ele tentou se defender. Segundo ele tentou se defender, chamaram a polícia levou ele, foi o quê? Internado. E ela tinha 23 anos, ele com 16. Veja bem, a discrepância. Por que não procurou investigar? Na realidade, se investigasse o fato, que não investiga, era para ela ser indiciada por tentativa de homicídio contra um adolescente, mas a lei Maria da Penha não é negócio só para adulto, não. Pensa que é negócio de 18 anos, não, viu? Se cair lá na unidade socioeducativa, se o juiz olhar para o camarada, se ele tiver cometido, muitas das vezes, um furto ou qualquer coisa, o juiz pode até liberar. Mas se chegou lá simplesmente com a lei Maria da Penha, vai para a cadeia. É assim que funciona, porque no Brasil funciona assim. Essa lei Maria da Penha tem que ter a punição para quem faz falsa denúncia e está no texto com a mentira. Por isso que se diz, a mentira é abominável porque pode acabar com a vida de qualquer pessoa. Então eu não deixo de questionar o bandido, o safado que bate mulher, tem que apanhar e tem que ir para a cadeia, porque não é para bater em mulher e ninguém. E principalmente mulher. Quer bater, vai pro ringue. Vai pro octógono, vai dar tapa e leva tapa. Agora, mulher não é para bater, porque o homem é muito mais forte. Agora, a mulher não pode fazer falsa denúncia contra o homem. Deixa eu colocar uma outra pergunta aqui. Quem defende isso aí, o Anderson Silva, né, lá de Brasília, né? É a mesma situação ele defende aí. Ele é muito contundente isso aí. Não sei se vocês viram, eu vi que Israel, ele montou uma estratégia muito, o exército de Israel, muito arrojada com relação à desinformação. Não sei se vocês chegaram a ver já. Tem sargentos israelenses que eles falam as línguas dos países para justamente ele falar a verdade e tirar a desinformação. Perfeito. Então Israel ele montou uma rede, Um departamento só para isso. Só para esclarecimento de informação. E aí é onde vem a pergunta, que aí eu quero compartilhar com vocês. Até que ponto a mentira é aceitável? Até que ponto a mentira ela é justificada? Ela é justificável, né? Se a gente for analisar o desastre que ela pode causar. Existe um limite para a mentira? Existe uma história bíblica, né? Para aquilo que alguns chamam de mentira branca. Que é aquela história de Abraão com a esposa, né? Que quando ele chega em certa região, ele não fala que Sara é a esposa dele, mas é a irmã, né? Exatamente, com receio, né? Alguns teólogos chamam aquilo de mentira branca, né? E fala da aceitabilidade dela nesse nível, né? Eu já ouvi falar sobre isso algumas vezes, né? Eu não sei se isso pode ser muito radical, né? Ou se eu na pequenez do meu conhecimento aqui, mas eu acho que mentira é mentira em qualquer lugar. Acho que é um princípio que quebra a verdade de Deus. Acho que mentira, ela é pecado no Brasil, fora do Brasil, ela fere o caráter de Deus em qualquer lugar, né? Não respeitando quem pensa diferente, mas mentira para mim não é branca não, vai ser preta em qualquer lugar. Aí você vê o esforço do exército de Israel, né, velho? Os caras montaram uma rede. Ali foi, eu li sobre isso aí, é um departamento inteiro que já é montado, departamentos como esse, desde 1961. Esses departamentos já são montados e Israel, como tem... já ouviu falar que o judeu é muito inteligente, né? Como ele tem Israel tem um departamento inteiro para isso. Agora, veja, 61 já tinha departamento. No Brasil não era tão forte, mas quando a agente da KGB, antes de explodir o regime militar em 64, ele já estava em 61 trabalhando no Brasil para desestabilizar
toda a questão social, cultural e tal. Em 64, quando se pode o regime, é outra questão, né? Que até os milicos, muitos deles se engajaram se abraçaram com o comunismo. Mas em 61 tinha um certo departamentozinho no Brasil. Como é que a gente sabe disso? É pegar os documentos de fonte primária, né? Aquilo que o Olavo de Carvalho sempre falava. Você quer ver uma verdade né, real nesse meio? Pega documento de fonte primária. E tem documentos de fonte primária que registram agentes da KGB no Brasil e registram agentes brasileiros tentando desfazer o que eles já tinham, de alguma maneira, feito no Brasil, que é entrar nas instituições, seduzir as classes falantes, políticos, professores, né, interlocutores, gente que tinha certa influência. Então, eles seduziam com as ideias e controlavam o que era dito na mídia. Principalmente, o canal principal foi a educação. Né? Então, eles sentaram-se confortavelmente no sistema educacional com mentira e até hoje estão sentados confortavelmente. A gente tem aqui, calcular movimentos no Brasil e no mundo que são despertados contra isso, mas, veja, o sistema educacional brasileiro hoje é o caos. É um caos, está falido. Né? É falido. E você falando isso, eu me lembrei agora, tem até um youtuber chamado Wilker Leão, que esse cara começou a fazer um curso, um mestrado em História, né? História da arte. Meu irmão, quando ele começou a entrar na sala, começou a gravar as aulas, ele falou, meu irmão, isso aqui é um absurdo. Né? Como é que pode, numa Universidade Federal de Brasília, falando uma heresia, falando coisas que não tem nada a ver, ou seja, totalmente esquerdista. Ficou militando, né? Ficou militando. Totalmente militante. Mas o negócio é muito sério. Como ele estava falando, você pode ver a questão, vamos chamar não só da cultura, da educação, mas da própria religião. A teologia da libertação. É um braço. Sim. É um braço. A gente ia chegar lá agora, era a próxima pergunta. Mas pode falar. Então, era um braço utilizado. Agora, deixa eu aproveitar. A mentira que o Nobre falou, mentira branca, de Abraão. Mas, na realidade, Sara, ele não mentiu. Abraão não mentiu. Sara era irmã de Abraão. Mas não era da irmã, pode ver, era meia-irmã, porque era filha do pai de Abraão, não da mãe. Sim. Aí, é por isso que não houve a mentira. Ele disse, é minha irmã. Quando o rei disse, você mente para mim, não, é minha esposa, mas também é minha irmã. Mas na Bíblia diz que era esposa. Não, porque as irmãs, naquela época ainda tinha, se você verificar, faz muito tempo, se você verificar, está aqui, você pode botar na internet e nas fontes que você vai verificar. Não, com certeza, mas o texto bíblico... Estou entendendo. O rei disse para ele, você mentiu para mim, né? Ele não, porque o rei não sabia. E o rei não sabia. E disse, queres que venha maldição sobre mim? Entendeu? Mas é bom essa observação, porque o que é que acontece? Uma coisa... Qual é a finalidade da mentira? De virtuar a realidade. Quando Abraão faz isso, ele deixa de quê? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Porque se Deus disse, vá, que eu estou contigo, acabou-se. Ele não precisava dizer que era irmã, que era prima, que não. Ele precisava simplesmente dizer a verdade. Por quê? Porque a verdade é a fonte. Se você diz a verdade, acabou. Não tem dança de rato. Eu só tenho um filho. E eu disse a ele, olha, veja bem, você não venha com mentira para mim, não minta. Se você tiver certo, ok. Se tiver errado, você me informa e eu verifico de que forma nós vamos resolver a situação. Agora, não minta, porque se você mentir diante de um fato e depois eu descobrir como é que eu vou fazer. Uma das piores coisas, quem é da área do direito, principalmente da área da advocacia, que eu pretendo ser, não sou ainda advogado, mas vou ser logo, é o acusado mentir para o advogado não levar informação. Abra o jogo, porque se por acaso houver qualquer coisa, entendeu? Então, a mentira é uma coisa séria. Tem gente que tem uma doença, mente com tudo, mente por tudo, mente. Uma pessoa, um irmão na igreja, com esse irmão, conheço,
que o rapaz chegou para ele e disse assim: o senhor tem R$ 50 para me emprestar? Ele disse: não, não tenho. Aí, daqui a pouco, ele meteu a mão no bolso para pagar o negócio, ele tinha para mais de 300. Ele disse: eu perguntei, o senhor está mentindo? Veja bem. Ele disse: o senhor disse que não tinha R$ 50. Quando eu lhe perguntei para me emprestar, ele disse: Eu já não, entendi a história. eu não tenho para me emprestar, não. Eu tenho para pagar meus compromissos. Ou seja, para quem foi negado foi mentira. Para ele que realmente... Então, ele não tinha para emprestar. Ele tinha para pagar. Então, depende da situação. Agora, mentir... O que é mentira? Tem gente que é habitual isso. Habitual. verdade. E, na verdade, não só é habitual, como ela passa a viver a mentira. Isso, é. E a E testemunha? achando que tá certo. É, achando que é Achando que tá verdade. certo, E que a é verdade. testemunha mentirosa? E a testemunha mentirosa? Que a palavra de Deus fala que Deus abomina também o falso testemunho. E o direito, ele diz o seguinte: se descobrir que houve falso testemunho, mentira, a pessoa é preso, porque é uma coisa muito séria. E as pessoas, muitas das vezes, agora, o pior não é nada. O pior não é isso. Sabe qual é o pior? O pior é o camarada incorporar a mentira dentro da igreja. Não, e foi o que eu falei no início. Pode ter parecido radical, mas... Não, mas olha... Esse é o estado da igreja brasileira. A mentira e outra coisa. A própria teoria da prosperidade que a gente falou aqui é um absurdo. A mentira, a gente não pode... Veja bem, aí onde está a grande questão, a gente não pode dizer que a teologia da prosperidade é mentira, é falácia, porque a gente vai entrar no universo da fé. Porém, é oportunista. Então, mas veja, oportunista. eu vi igrejas dizendo assim: recebemos de doação agora um relógio Rolex, recebemos de doação agora uma BMW. Meu irmão, isso é troca. Não, não O é cara mentira, tá vendendo é troca. alguma coisa. Mas aí não é mentira, aí é troca. Aí Então, é mas ele tá oferecendo alguma coisa. Ele tá dizendo o seguinte: o cara doou, porque veja, quando a pessoa doa, ela doa porque ela imagina ter fé. Mas ela imagina ter fé porque ela escutou alguém falando, e algo que ele citou relacionado ao princípio, que é a Bíblia. Estelionato. Bom, aí é o detalhe. Estelionato espiritual, né? Jurídico. Mas veja, o que eu estou dizendo é o seguinte. No estelionato da fé, nesse sentido. Pronto. Porque a pessoa foi induzida, a pessoa, vai bem. E o estelionato, o que acontece? Você, porque o que é o estelionatário? Ele oferece algo que não é real, induz a pessoa a acreditar que é para ser beneficiado. Ou seja, eu tenho um carro que custa R$50 mil, eu estou precisando vender esse carro porque eu tenho uma cirurgia para uma pessoa fazer. Eu vou dar por 10, a pessoa compra pensando que é o quê? Que o carro vale R$50 mil. Aí, depois que compra o carro, não vale 5, porque muitas vezes o carro está quebrado, o carro nem dele é. E na fé existe a mesma coisa. Olha, você vem para cá, você vai doar a sua casa, o seu relógio, o seu carro, e aqui as coisas vão acontecer. E as coisas não acontecem. Na realidade, houve uma mentira, nesse caso, sim, que você está falando. Por quê? Porque ele não tem nenhuma procuração para dizer isso. Entendeu? Ele não tem procuração. E é por isso que se diz, isso é muito sério. Nas igrejas estão assim. De pessoas, de líderes que mentem sério. Eu não gosto nem de falar. Eu já ouvi alguns pontos onde eu não vou citar de onde veio, mas eu estava na internet e vi um líder chegar, identifiquei que depois era líder, disse assim: se eu era pobre, não me lembro. Veja só, se eu era pobre, não me lembro. Como é que uma pessoa que é um líder utiliza-se dos benefícios da instituição da igreja e diz: se eu era pobre, não me lembro, significa que ele hoje é rico, por quê? Porque ele está usufruindo de quê? Da igreja. Então, a gente vive numa celeuma tão grande. O evangelho hoje é tão difícil de você encontrar pessoas sérias, que faz medo. O cara diz: olha, me deu um emprego que eu sou crente. Eu já não dei emprego para esse camarada. Já foi esse tempo. Já associou, né? Já foi esse tempo de você chegar numa concessionária e quando perguntava o que você faz da vida, você olha, eu não tenho um emprego, mas eu dirijo uma igreja, sou pastor da igreja, e o vendedor dizer: não precisa nem pegar o CPF, faz uma promissória aí e ele vai pagando as parcelas. Então era a concepção de quem era pastor. Vai financiar um carro hoje e diz assim:
Eu sou pastor da igreja. Não vai dizer pro rapaz, entra aí não. Não entre, não. É a pior raça que tem. Vai dizer logo. E eu tive- Infelizmente, é a realidade. Não é o ideal, mas é o real. Olha, é o mundo real. O Neide, nossa amiga, Ailton, e a gente foi para Prazeres resolver um negócio. Era umas 11 horas. A gente saiu da igreja, terminou o culto, a gente foi para Prazeres resolver umas coisas e queria encontrar a casa de uma pessoa. Aí a gente desceu do carro e eu dizia, moço, a senhora sabe quem é fulano? Sei não. Perguntou 4, 5 pessoas, não sei. Eu disse, Ailton, vem cá, vamos ali no carro. Aí eu aí voltei pro carro e peguei a Bíblia. Aí eu cheguei assim, boa noite, boa noite. O senhor conhece fulano de tal? Ah, é ali. Veja a credibilidade da época. É ali. A primeira pessoa que a gente fez a pergunta indicou onde era. Por quê? Porque tinha uma credibilidade. Hoje não. Hoje as pessoas, está vendo muitas das vezes pessoas no evangelho, diz assim, não tem nada a ver com a realidade. Porque as pessoas sentem a confiança. As pessoas sentem que as pessoas estão querendo tirar proveito. Proveito, proveito e proveito. Aí você diz, eu não acredito. Crente querendo tirar proveito do irmão. Tirar proveito do irmão. Veja que absurdo. Tirar proveito do irmão. Como é que você sabe que o irmão é teu irmão? Isso é antibíblico. Né? Precisa de você, quer tirar Antibíblico. proveito do irmão. Então você vai ver isso dentro das igrejas. Fora não me interessa, que o mundo de fora não é o meu mundo. Mas dentro da igreja eu combato e combato com muita fé. Com Como é que o certeza. camarada que diz ser pastor, dentro da igreja com agiota, meu amigo, nós estamos vivendo uma verdadeira Babilônia. Cristo nos tirou do Egito para onde? Para Canaã. O povo se perdeu de Canaã, voltou para a Babilônia. Ou seja, está uma bagunça, está uma mistura tão grande. Agora, claro que a gente precisa dar uma ponderada, porque há oásis, existem oásis em meio a tudo isso. Né? Oásis é aquela questão do deserto que você encontra água só naquela região para poder ter o alívio necessário em meio ao deserto. E existem alguns oásis, evidentemente. Algumas instituições sérias, líderes sérios, Sim. né? E que são hoje esses oásis, né? Eu lembrei agora São que você estava falando disso. exceções, né? Eu lembrei que você estava falando sobre isso, porque tem uma arte que o pessoal da mídia do IALT fez lá, e tem um deserto e mostra um oásis, né? E eu achei muito interessante, porque a gente bota lá a logo do Instituto e é realmente como um oásis. A gente tem hoje no IALT lá, né, que é o Instituto de Teologia, que a nossa irmã Neide, também a pastora Neide, é professora lá, diversas denominações afluindo para lá. Isso é bonito. E a gente escuta, que a gente ouve deles, dos alunos, o quanto eles se sentem fortalecidos, alimentados, né, quando vai para lá e percebem um corpo docente comprometido, os caras que não tem migué, que não tem esse negócio de estar com um jeitinho, sabe, mas é a verdade bíblica. O próprio diretor lá sempre enfatiza, sempre, né, com aulas muito... Você conhece o pastor Arthur? Você sabe? Conheço. O quanto ele é enfático nas suas aulas. Às vezes até o Adeildo aqui falando desse dia, eu lembro até como ele é efusivo falando, parece radical contra a mentira, mas tem que ser. Então são oásis. Você deve conhecer, Dudu, com certeza, irmãos, pastores, líderes, que são verdadeiros oásis em meio a tudo isso que a gente está falando. Sim. A esse deserto de mentiras. Existe oásis, são perseguidos. Olha, o pastor Arthur, ele não me deu autorização de procuração para falar que eu conheço mais pelos estudos, pelos trabalhos, mas intimidade eu não tenho, nem procuração tenho, nem quero. Agora, uma coisa eu digo, o trabalho que ele vem desenvolvendo é um trabalho extraordinário. Porque eu como teólogo também que sou, logicamente, eu fico analisando, dizendo, rapaz, o camarada tem um conhecimento, uma bagagem, uma formação e um espírito voltado ao ensinamento e à defesa da fé, que é importante. Porque as pessoas são evangélicos, são crentes, mas não defendem a fé. É verdade. Quando você fala qualquer coisa... a apologia, né? Apologia. Não vem. Né? O cara não sabe nem quem é Jesus. Os discípulos, Jesus disse, não sabe quem é Jesus, não sabe o que é os evangelhos. Aí chega ali, é sério, olha, o camarada passa muitas vezes tempo na igreja, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E eu digo uma coisa a você, aproveitando esse corte, aproveitando porque eu posso dizer a você, eu iniciei teologia
Em 96 para 97, iniciei teologia. 97. Fiz teologia, fiz o bacharel em teologia e tentando aprender aqui, aprender ali, vi outros colegas também, entendeu? Hoje, por esses seminários que eu conheço, meia dúzia de seminários, certo? Quando o pastor Arthur surgiu, eu fui ver o currículo dele. É um cara muito preparado, preparadíssimo. Ele faz questão de repassar este conhecimento. Isso. Eu posso dizer com garantia, pelo que eu tenho visto e pesquisado, a pessoa que passa por esse instituto, por essa escola de Pelo teologia, IALT, ele está preparadíssimo, porque lá realmente a coisa Isso é séria. bom, né? Isso é bom. A gente tava falando fora do ar aqui, né, Deilton? Falando com o Dudu, que hoje na região norte-nordeste, 2 apologetas aqui que chamam a atenção hoje é o Tássio Licurgo, que é do Rio Grande do Norte, né? Inclusive vai estar vindo agora para o nosso evento que vai acontecer do IALT no dia 11 de outubro. Né? Tem um evento anual do IALT que é chamado IALT Talks, né? Ele acontece uma vez por ano. Esse ano será um porte maior, né? Será dia 11 de outubro, o dia inteiro, lá na Comunidade Apostólica Filadélfia, no IPSEP, né? E são os 2 apologetas, assim, para mim, do Norte-Nordeste que têm se destacado. É o Tassos e o pastor Arthur. Mas são os 2 nomes fortes. Tudo que o Adeilton está falando aqui, a gente tem visto e vivenciado. Nós não né? temos. A gente tem vivenciado isso diariamente com ele lá. E a gente vê, como você falou, o quanto pessoas assim, que defendem a verdade, que não abrem mão, às vezes é esculachado, leva a punhalada pelas costas, né? Mas não abre mão, sabe? Pode acontecer o que for, não abre mão da verdade. Da verdade. E ele fica meio que escanteado pelo Não, sistema. mas sabe por que não? Mas por que Pelo ele fica? sistema, Porque né? o sistema é corrupto, irmão. Olha, veja bem, o sistema é corrupto, porque o que existe na realidade é muita gente dizendo que está na igreja, mas não está na igreja. Está com interesse, porque uma pessoa que chega a questionar, a falar mal dessa instituição de ensino, é porque não presta. Porque se prestasse, diria, rapaz, eu posso até não ir, mas eu não vou falar mal. Como é que você fala mal do lugar onde as pessoas defendem a fé? Um homem criticado porque fala a verdade, um homem que tem o amor pela obra. Olha, ser crente não é fácil, não. Falar a verdade não é fácil, não. Quando você vê o líder. Porque muitos pastores não querem que seus membros vá para o seminário. Porque ele sabe que no dia que o comandante for, vai perguntar, pastor, o que está acontecendo? Não está aqui não, na palavra não. Isso. Aí o pastor, com medo, porque quer montar o patrimônio dele, espero que não corte isso, viu? Espero que não corte essa fala. Ele hoje está virado, né? Viu? Dudu? Com medo. Aí não quer que o cara aprenda. Tem que desligar a bateria Porque dele o aí. pensamento, veja bem, o conhecimento liberta. Ah, sim. Você tem que Verdade. ter o conhecimento, você tem que ser obediente ao pastor, não é criar a revolução dentro da igreja, mas você tem que ter o conhecimento. Porque imagina bem, a minha pessoa. Imagina se eu não tivesse opinado pelo conhecimento. Eu transito na área jurídica, eu transito dentro das delegacias, ando por todos os lugares. Tem lugar que eu entro que, se brincar, eu apanho. Dia desse eu estava na delegacia, fui resolver a situação. Eu quase que o delegado queria. Eu digo, não é assim não, doutor. Não é assim não. Aí essa é a diferença. E o que é que faz? Por isso que Jesus disse. Errais e não conhecer o quê? As Escrituras. É a verdade de Deus. Porque julgar nela ter a vida eterna. Quando você conhece as Escrituras, você não passa por engodo não. Não, Jesus, olha, eu defendi com o Neide lá na Rural. Quando o professor veio falar, eu já tinha defendido a minha fé. A minha fé em Cristo ninguém toma. Se Cristo vos libertou, sereis livres. Onde eu chego, eu defendo a minha fé e falo. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de estudar teologia. O meu curso de Direito que eu fiz todo baseado na teologia. Direito do contraditório. Está na palavra de Deus. Vou dar um exemplo básico. O habeas corpus, que quando a pessoa foi presa de forma, vamos dizer assim, que cometeu uma acusação, está presa. A pessoa entra com habeas corpus, direito ao contraditório. Isso está na Bíblia lá. No livro da lei diz o seguinte: se você tem um touro e você deixa ele dentro do cercado e esse animal pular o cercado e ferir alguém,
o animal será morto. E você, como dono do touro, você será levado para uma cidade refúgio. E o sacerdote vai observar, investigar. Enquanto isso, ninguém mexe com você. Ou seja, a palavra de Deus é a fonte do direito. E quando eu falava isso na universidade, rapaz, eu digo, olha aqui, ó. Os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, ele tem o gênero jurídico, né? Exatamente. O gênero literário dos 10 mandamentos é jurídico. Direito ao contraditório, estado de necessidade. Estado de necessidade. Os 10, mas tem os 613, que a gente não consegue viver. Quando eu falo os 10, assim, é exatamente aquilo que está no livro do Exatamente. Vítor. Então, é muita coisa que O a gênero palavra... literário dele é jurídico, Então, né? eu não abro mão. Sobre essa questão teologia. do Tássio, né? Eu vi um corte dele que ele se converteu lendo, né, livros sobre graça. E ele era ateu. Isso. Professor. Vai estar conosco agora, dia 11 de outubro. Né? É bem legal. Vamos lá, Dudu, para esse evento com a gente aí, dia 11. Vamos. Estaremos juntos. Se quiser divulgar no final, a gente divulga. Tô pegando aqui o ensejo do Dudu para divulgação. Mas, ó, a gente já estourou tudo que é horário. Mas deixa eu fazer a última pergunta aqui, que é bem... Como é que a gente administra o fake news hoje dentro das igrejas e o fake news na rede social? Porque o que é que acontece? Eu já vi o cara no The King, The Power e assim vai. Eu já vi o pastor de carro novo e o irmão passando fome, né? E ele continua lá pregando, etc. Como é que a gente consegue, né, entender? Eu entendo assim que a única forma de se libertar é ter o conhecimento. Que esse é o objetivo do Conectados pela Palavra. Tudo que a gente vem falando aqui está voltado a conhecimento bíblico. Se você tem o conhecimento bíblico, você se liberta. Se você estuda, você pode dialogar. Se você estuda e entende, você pode viver. É uma opção sua. Mas eu paro para pensar o seguinte. Sai uma nota, igreja tal fez isso. Mesmo se você não tiver uma solidez no pastor, para depois com o rebanho, é muito complicado de administrar. O Fuxico Gospel. Inclusive tem um canal sobre isso. Canal do Cão. O Fuxico Gospel. Né? Não, o canal do Cão. Vai vir... Não, o canal não é você que está no canal do Cão. Não é do Fuxico, não. É das mensagens, porque o camarada deve escutar. Das mentiras. A Bíblia diz que pode vir um escândalo, pode vir um escândalo. Pode vir um escândalo. Tem que desligar a bateria dele hoje. Ele eu tá não estou falando desse bateria. Fuxico, não. Como é o nome? É o Fuxico Gospel. Eu nem sabia que isso existia. Eu estou dizendo Fuxico das igrejas. Ah, certo. Que o camarada, a Bíblia diz, pode vir um escândalo, mas ai daquele que faz o quê? Que espalha. Você lembra, tem até uma situação de um pastor que ele estava na época da barecola, acho que era barecola, o pastor estava tomando uma barecola. Barecola, lembra que parecia a mesma garrafa? É uma cerveja, fake news. Aí a irmã ia passando, viu, aí chegou na igreja e disse, o pastor estava bebendo. O pastor aí espalhou lá, que rolo. Meu Deus. Escute, aí foi um pega pra capar tão grande. Daqui a pouco o pessoal que morava naquele lugar saiu para São Paulo, outro lugar, espalhou. E onde chegou, dizia, na minha igreja lá, o pastor de fundo e tal. Aí ele tomou uma cervejinha. Aí o pastor chamou a irmã. Disse, irmã, vem cá. Não, a senhora disse que eu estava bebendo. Não, pastor, passei. Disse, irmã, barecola. Pastor, me perdoe. Tá certo, irmã. Porque a barecola tem um formato da garrafa de cerveja. Eu entendi agora. Entendi. Parou, a mesma garrafa que era utilizada. Aí ele parou. Aí ela disse, pastor, me perdoe. Aquela conversa mole, safadeza. Mas já tinha espalhado. Já tinha espalhado. Ele disse, tá bom, irmão, agora vamos fazer o seguinte. Mentira, já tinha feito seu serviço. Aí né? pegou, disse, um saco de pena. Tinha um saco lá de pena, disse, irmã, tá bom, faça o seguinte. Aí fez assim, ó. Aí abriu o saco de pena, no vento assim, fez. Aí jogou as penas espalhadas, disse, deu o saco à irmã. Aí disse, irmã, vai catar as penas. Ela disse, é impossível, pastor. O vento levou, disse, mesmo assim, foi vossa língua. Ou seja, a pessoa, como é que a pessoa vê uma coisa e depois sai? E dentro da igreja. Aí você viu. Isso é um perigo muito Mas grande. fake news hoje, você sabe que a internet é terra de ninguém, né? Agora é. Internet é terra de ninguém. Eu costumo dizer que um canal como esse, por exemplo, aqui, precisa preencher esse espaço. Verdade. Se você não preencher, o diabo vai com as desgraças dele, preenche com as coisas. Então, É nisso que eu acredito. a gente, como igreja, precisa usar a tecnologia para o bem. Para tapar essa Pra coisa... lacuna. Então, tem que preencher o espaço mesmo. A igreja tem que ter a página no Instagram, mesmo, na internet, nas redes sociais. O podcast como esse tem que existir mesmo para estar preenchendo, porque senão
o cão vem Não, toma conta. e toma e preenche com as coisas dele. Então, Onde tá, Deus tá não de preenche, parabéns vai aqui. Onde, Eu tô chamando Dudu, né? Mas tem razão. Onde, olha, É veja amigo de bem. infância. Veja bem, onde Deus não preenche, O cão vai onde lá, o bem não preenche, o mal preenche. Não é esse negócio, não. Não existe, não sou do meio, não existe do meio, não. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Se a pessoa não estiver cheio de Deus, está cheio do mal. Então, você está dizendo, a gente tem que preencher esse espaço, tem que falar a realidade. Aqui, quando a gente fala. preencher pra falar a verdade, né? Não, a gente aqui não está agredindo ninguém, não. Está dizendo a verdade. Veja bem, tem coisa melhor do que a verdade. Eu costumo dizer, você quer ouvir a verdade ou aquilo que faz bem aos tímpanos? Porque muitas das vezes as pessoas querem ouvir aquilo que faz bem aos tímpanos. E quando descobre a verdade dança. Tem até uma situação americana, só para fechar a minha fala, de uma pessoa de um homem que fazia coisas erradas, era um rolo medonho, terminou ele sendo condenado à morte. E tinha um desejo. Qual o seu último desejo? Ver minha mãe, dar um abraço na minha mãe. E atendeu o pedido. Ó, aí ele veio, a mãe veio no dia, aí ele foi dar um abraço na mãe dele, deu uma mordida, mas foi na orelha da mãe. Olha só que situação. Aí a mãe, aquela história toda, disse, você fez isso por quê? Porque a senhora nunca me repreendeu, mãe. Ou seja, omissão. Olha a omissão. Muitas das vezes a mãe está vendo o filho fazer a coisa errada, o pai, deixa, é o jeitinho dele. Mexa não. Que mexa não, rapaz? Que responsabilidade. Olha, a criança só conhece o sim ou não. Esse negócio desse entendimento, olha, esse entendimento intelectual que não pode dizer a verdade, a pessoa não faça. O que é seu é seu. Não mexa. A manga lá, muitas das vezes, a manga é sua. Quando eu chegava em casa com uma coisa, você achou onde? Volta e deixe lá. Aí eu tinha que dizer onde é que foi. Ou seja, tem esse negócio não. Uma vez eu tinha um brinquedo, aí troquei. Mãe disse, você trocou por quê? Disse, não, porque é o que? Mãe disse, quem tem bom não troca, vai destrocar, olha. Ou seja, fui criado nessa... Hoje não pode dizer mais nada, porque se disser é constrangimento. Estamos caminhando, meu amigo. Se não for a palavra de Deus, que é a bússola, por isso que é importante este canal. Nós precisamos levar a palavra firme, forte, que as pessoas acordem para uma realidade. E a realidade e a verdade é Cristo. Se você vive de mentira, pule fora, porque a mentira é do diabo. Como diz o ditado, tem perna curta. O pai da mentira é o diabo. Então, se o crente, se a pessoa que se diz crente está vivendo de mentira, olha aqui, ó. Tá vendo aqui o meu celular? O meu celular não tem senha, não. Esse negócio de senha, eu sou casado, senha. A minha esposa tem senha, não. Aqui a senha, mas só ela conhece a senha, é a senha do cartão, é a senha do computador, é a senha de tudo. Aí eu sou casada, aí eu sou crente. É porque eu não aguento, meu. Eu fico doente, eu sou casado, a Bíblia diz que os dois serão um. Aí tem uma senha. A mulher tem outra senha, eu quero saber. Não pode não, porque o que é que tem nesse celular que a mulher não pode saber? Como é que o cara diz que é crente? Isso é safadeza. Tem coisa, tem rato podre aí. Se você não quer mostrar a senha, é porque tem rato podre e você tá com safadeza. E você que é crente é mentiroso e tá caminhando pro inferno. Aqui a mulher fica até com raiva. Mas isso aqui, eu digo, você tem a senha, tem a liberdade. Vamos questionar o que é. Então, muitas das vezes ela diz, mas mandaram uma mensagem para você que eu não gostei. Tá bom, meu amor, mas você tem a senha. Então, filho, você está no controle. Então, se você está com essa safadeza de não dar a senha, porque você diz que é crente, você está com safadeza e você precisa se converter. Esse casamento aí, tá errado, tem coisa errada aí. Agora, quando eu era namorado, olha, eu não sou senha, não. Desliga a bateria dele aí. Desliga a bateria. Porque Desliga a bateria dele aí, porque ela é assim, peça seu marido a senha. Bota a senha aqui. Bota o dedo aqui. É assim. E conhecereis a verdade. Eu tô errado, é? Eu tô errado, Nino? Ah, não, tá certo. Tô errado, Carlos? Não. Tô errado, Neto? Não. E você? Não, mas o celular é meu, você tem celular, rapaz? Você tá com safadeza. Olha, se botar a senha lá, vai descobrir. A casa cai. Ah, já sei. Eu quero só o WhatsApp. Só o WhatsApp. A casa vai cair. Se você pegar, se ela descobrir a senha, a casa vai... Ah, já entendi, a casa vai cair. Pronto. Vamos lá, Bom, deixa o Dudu fechar ali agora. Chegamos a mais um programa, mais no final. E eu quero agradecer você pela audiência, você pelo carinho, por deixarmos nós entrarmos na sua casa. Eu sempre costumo falar que a palavra de Deus ela é viva,
ela é verdadeira e ela é princípio para que a gente possa viver. Se tudo o que a gente falou aqui, e agora eu vou ser bem direto com você, edificou você, amém, meu irmão. Que você possa refletir, possa viver. Se também não edificou, se você não gostou, não tem problema também. Você vai ser amado do mesmo jeito. E aí eu vou deixar as considerações finais para os meus convidados. Então, Nino, 1 minuto e meio, fique à Eu vou vontade. pegar o minuto de Adeildo, viu? Porque Pode ficar à tudo pra vontade. mim. Não, Pode ficar à vontade. eu só quero pega os dois, fica com os dois. Eu já falei demais. Gente, Fique à vontade, Dudu, fique à vontade. eu queria agradecer o espaço, né? Assim, a gente foi surpreendido, mas é uma boa surpresa, né? Ter esse espaço aqui, parabenizar você por esse trabalho, esse podcast, tá preenchendo esse espaço na internet, né? Dizer que o IALT, né, é um instituto que está aí para servir a igreja. A nossa missão é instrumentalizar a igreja com a verdade de Deus, né? Estamos aqui de primeira mão, já vou falar para o pessoal aqui de primeira mão, estamos trabalhando com a Adeildo e com o Dudu para a gente formar uma parceria e abrir uma turma de um curso de teologia aqui em Marcos Freire. Amém. Então você que está nos ouvindo, que é da região aqui, já se prepara, né, para poder estar conosco nesse curso, se preparar ainda mais para servir melhor a igreja do Senhor. Então eu agradeço, Deus abençoe a sua vida que está acompanhando, Deus abençoe a sua família, o seu ministério. Só tenho palavras de agradecimento, né? Mandar um abraço pro pessoal do IALT que deve estar ouvindo também. Eu mandei já o link aqui pro pessoal quando a gente começou. Deve estar ouvindo os alunos. Hoje são mais de 1.000 alunos espalhados, né, em toda a região metropolitana, Agreste. Devem estar ouvindo também. Todos os grupos do IALT aqui já estão com o link conectados pela palavra, né? Eles é impactados, mas é conectados. Tá com o link lá nos grupos, então deve estar acompanhando aqui o podcast. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, Dudu. Ministério, a família. Ah, Deus abençoe essa obra maravilhosa aqui. E vamos avançar. O IALT estará aqui para servir, né, você, seu ministério, sua família. Servir aqui a comunidade, a igreja em Marcos Freire. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Daíldo. Adeildo, 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Hoje- Leto acabou de desligar a bateria, então é 1 minuto. Eu não quero nem 1 minuto, eu só quero agradecer a presença do Nino, a confiança do Carlos ali, o Neto ali. Ninguém está vendo o Neto aqui, muitas das vezes a pessoa está ali nos bastidores, mas é a pessoa que faz a coisa acontecer. Neto, você é demais, obrigado aí pela cooperação. E você que nos assiste, que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa realmente dar a você aquilo que você está precisando, porque é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Busque conhecimento, entendimento e sabedoria. Com esses 3 elementos você vai conseguir fazer a diferença. Entendeu? E Deus estará na sua vida. E eu agradeço por tudo. Que Deus possa contar conosco e até o próximo podcast. Se Deus quiser. Amém. Muito obrigado, gente. Até o próximo. Fiquem na paz. Deus abençoe.